Bom, pessoal, vão ser 2 dias de imersão, não é com a profundidade de mentoria, porque não tem como eu abranger tudo isso em 2 dias, 2 finais de semana, mas vai ser uma entrega grande de conteúdo. Eu fiz um outro evento com outra pessoa, que foi um sábado apenas. Eu apenas passei um conteúdo pela manhã e dessa vez eu vou fazer diferente. Vou fazer 2 sábados, que vai de 9 horas da manhã até 8 horas da noite. Então a gente vai, pega 9 horas da manhã para meio-dia, volta às 2 da tarde, e aí, se vocês conseguirem ir até 8 horas da noite, maravilha. Se não, vai estar gravado, vai estar disponível. Quem comprar, terá acesso ao material gravado e o comprometimento legal de que não vai comprometer, eu não vai compartilhar o conteúdo. Por se tratar de uma aula privada, um conteúdo que eu estou ministrando, então eu tenho o direito sobre a minha imagem, sobre a minha voz. Se você compartilhar, não preciso dizer que você vai estar infringindo os meus direitos e podemos ter problemas legais. Fique bem claro, isso é normal. É um contrato de prestação de serviço. Você está adquirindo um serviço, eu vou prestar serviço, você não pode passar o serviço para terceiros. Primeira questão é o valor, é R$ 200. Algumas pessoas utilizam PayPal, ou outras ferramentas de pagamento. Para quem for utilizar PayPal, eu tenho que aumentar o custo, porque o PayPal cobra mais ou menos 8 a 12% de taxa. Então, o adquirente vai cobrir esses custos, tá? Eu preciso receber os 200 líquidos, tá? Então, o pagamento é direto comigo, vou já disponibilizar o Pix aí, conta bancária, que seja. E eu preciso fechar pelo menos 6 pessoas. Não fechou as 6 pessoas, eu devolvo o dinheiro de vocês, ou a gente vê algum outro formato, né? Mas se não fechar, realmente, eu prefiro devolver o dinheiro, porque também é um esforço grande e que não vale a pena ali um esforço para um retorno financeiro pequeno, né? É mais focado em mostrar para vocês a metodologia, ensinar o básico, que vocês vão conseguir operar através desse conhecimento básico, né? Conhecer toda a metodologia, as ferramentas, nomenclaturas, as principais regiões de possíveis reversões, vocês vão aprender a calcular também expectativa de máximo e expectativa de mínimo do dia. Já que ninguém fez nenhuma pergunta, vamos lá. O que que eu vou mostrar para vocês? O que é o Gamma Profile? Afinal de contas, como que funciona essa metodologia? O que é esse Gamma Profile? Algo que vem dos market makers, eles precisam fazer um rebalanceamento de posições. Vou mostrar o que é, vou mostrar ferramentas é, do Spot Gamma, vamos ler todos os gráficos que estão contidos dentro do Spot Gamma. Então, é muito importante que vocês tenham acesso ao Spot Gamma. No primeiro momento, muitos não vão poder ter acesso pelo custo. Sei que é um custo elevado, mas eu sugiro aí uma forma alternativa, tá? Os gráficos são vários gráficos aqui, de várias gregas, ó. Gama, delta, vana, posicionamento de calls e puts, aqui posicionamento do SPX e o SPY. Enfim, vou explanar toda essa plataforma para vocês, como que a gente utiliza no pré-market, bem como também essa outra plataforma que chama-se MentorQuey, que também traz aí vários gráficos diferentes. Eu vou passar de um por um para que vocês conheçam os gráficos, saibam identificar o que ele está trazendo, saibam interpretar os dados e transformar isso em informação útil para os seus trades. E o objetivo, claro, é que vocês façam dinheiro com isso, tá? Depois disso, vou mostrar o que é gama positivo, quais são as possíveis atuações do market maker em gama positivo, quais os movimentos podemos esperar nessas situações e como atuar, né? Falando em trade. Depois, o gama negativo, que é uma segunda situação que ocorre com o comportamento do market maker.
Mesmo pensamento. O que é o gama negativo, como identificar, quais as probabilidades de movimentação e como atuar. Dentro do Spot Gamma tem uma ferramenta de fluxo de opções muito interessante que chama-se Hero. Eu também vou mostrar para vocês como fazer a leitura dessa ferramenta, que ele é um fluxo de opções. Então, se nós temos um leitor de fluxo, por exemplo, no Ninja e no Bookmap, que mostra ali agressões de compra e de venda, que pode nos dar um direcional, aqui a gente tem também um saldo ali de entrada de delta. E o delta vai ser fundamental para a nossa tomada de decisões. A gente não vai ter aqui a agressões, absorções, mas temos aqui os pontos principais, as regiões principais onde a gente deve olhar uma mudança no sentido ou uma continuidade no sentido desse delta. Isso é importante para a metodologia. Os cálculos de máxima e mínima, que serão cálculos de volatilidade, eu vou mostrar para vocês através de uma tabela. Vocês vão ver onde pegar esses dados, tá? Vou mostrar plataformas gratuitas, como, por exemplo, o Sharketo, onde vocês vão conseguir fazer um pré-marketing utilizando essa ferramenta. Aqui, por exemplo, nós temos o S&P, ele vai mostrar o gama do S&P de maneira geral e a gente pode aplicar um filtro para ver o gama, posicionamento de calls e puts para o dia de amanhã, já que o mercado fechou. Então, você já consegue fazer um pré-marketing, é uma ferramenta excelente e está aberta. Então, eu vou ensinar para vocês também como utilizar essa ferramenta e outras ferramentas gratuitas. Meu intuito não é que vocês adquiram aí várias e várias e várias ferramentas. Não, eu tento fazer o máximo possível para que vocês utilizem ferramentas que são acesso livre, tá? A importância da leitura do VIX, como a gente vai ler o VIX também, os gráficos do VIX, os contratos futuros do VIX, como que eles estão posicionados, como que está o posicionamento do mercado no VIX para o dia de hoje, para a semana, para o vencimento do VIX. A curva de Skill, que é uma curva aí de volatilidade que aplica-se às ações, aos índices também, que é importante, vou mostrar para vocês. A estrutura a termo, que faz parte tanto do Spot Gamma quanto do Mentor Qui, ele está presente, esse gráfico lá, e a leitura dele ele é um dos gráficos também muito importante para o nosso pré-marketing. É quase que obrigatório. Vou passar também pelo Dark Pool. Vou mostrar para vocês várias plataformas onde vocês podem encontrar essas informações. Infelizmente, todas são pagas, então aí vai da decisão de cada um adquirir a ferramenta ou não, mas eu vou mostrar a utilidade, para que serve. Basicamente são suportes de resistências, mas eu vou mostrar tudo isso para vocês. Eu peço que quem está com o microfone aberto, por favor, feche. Obrigado. Bookmap. Bookmap, ele tem uma certa profundidade, assim como o Ninja. Eu não consigo passar para vocês aqui, por exemplo, a instalação, a utilização e todos os detalhes. Mas eu me comprometo a passar o meu template, né, que eu utilizo para o S&P, para o ouro, para o Nasdaq, os indicadores, né, como que você vai instalar, você vai configurar ali essa parte do Bookmap. E uma compilação da metodologia geral, que seria o quê? Vamos fazer um pré-marketing juntos. Não só um. A gente pode fazer alguns pré-marketing juntos, mostrando para vocês ali condições diferentes. Todo dia vai ter uma composição diferente. Vai dia que um gama vai estar positivo, o mercado vai estar com mais interesse em puts, outro dia com mais interesse em calls. Então, vou mostrar esses pré-markets para vocês, né? Além dessa compilação da metodologia, vou entregar um pré-marketing. E a composição da metodologia é o quê? Fazer o pré-marketing utilizando a agenda semanal, a agenda do Investing, por exemplo, calendário de balanços, notícias que saíram ali na região da Ásia, na região da Europa, que podem impactar e podem trazer efeitos ao price action, o que vai ter de notícias durante o dia, e fazer, claro, o nosso estudo de opções, de gama, vamos ver, Vana,
vamos ver o delta, o interesse em puts e calls, como que está o S&P, o Triple Q, que é a base para o Nasdaq, e o VIX. E no final, a gente vai abrir também para dúvidas. Então, isso é o que eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz uma live antes, acho que deixei salva, justamente mostrando tudo que eu utilizo, e hoje é direto ao assunto, sem enrolação. É isso aqui que eu vou passar para vocês. Quem tiver interesse já entra em contato comigo, já vai falando aí no privado. E agora eu estou aberto a dúvidas de vocês. O que que vocês têm dúvidas? Tem algo que não ficou claro? Vocês querem pedir algo a mais? Querem substituir algum assunto? Enfim, Danilo, não posso participar dos dois sábados, que já começa agora, dia 23, né, e encerra no dia 30. Como que eu vou ter acesso? Bom, vai ficar gravado. Posso tirar dúvidas depois? Claro, pode sim. Então agora aí é com vocês. Eu vou ler aqui duas perguntas que tem no chat já, tá? Para ver se se já tem algo interessante. Você ainda utiliza a plataforma Gama Edge para fazer o pré-marketing? Utilizo sim, tá? Mas não tem como eu abranger tudo isso. Ó. Eu utilizo MentorQuey, Gama Edge, tá? Muito legal, muito bacana mesmo. Quantidata, mais voltado ali para outros tipos de informação, que é o Dark Pool, Point Blank, que também é uma plataforma paga, e traz também um excelente pré-marketing. Ele traz regiões ali atualizadas, diferente ah, do MentorQuey. O MentorQuey traz a foto do dia de ontem. E olhem só, aqui, por exemplo, o Point Blank. Que horas que ele atualizou? Às 11h20, 10 minutos antes do mercado abrir. Então ele já traz aqui uma imagem para nós. Alto interesse em calls, aonde? 5.900, nessas outras regiões aqui, 5.950, perdão, 5.900, 5.875, 5.850 interesse em puts. E ele traz aqui um put call ratio, tá? Então, ele traz também um breve relatório mostrando para a gente quais as principais regiões, quais os principais pontos de puts e calls, né? Put suporte e call resistência também. Ele traz aí, ele elenca as principais e traz outros pontos alternativos. Se a gente for ver o mercado de hoje, onde que parou o S&P, 5.860. E ele elenca aqui no gráfico 5.850. Então, vale a pena sim ter acesso a essa plataforma. Basta você ver se cabe no seu orçamento. Depois eu falo sobre isso, tá? Quais as vantagens eu vou ter ao usar essa metodologia? Por que eu terei essas vantagens? Que tipo de operacional pode ser utilizado essa metodologia? Como aplicar isso no meu dia a dia? Vantagens operacionais é que você ah, vou deixar somente zonas de opções para você começar a entender, tá? Zonas de opções. Nós temos aqui, por exemplo, o zero gama. O índice abriu abaixo do zero gama, então já tem uma tendência de uma movimentação de grande volatilidade. Beleza. Um possível ponto para a saída no dia de hoje, expectativa de mínima, tá? Outro possível ponto de saída, put wall 0 DTE. Você não entende isso, mas está lá, tudo escrito. São regiões importantes. Ele está acima do zero gama. Beleza, então ele poderia estar em gama positivo, o que poderia trazer suporte a compras. O que aconteceu abaixo da mínima, expectativa de mínima, apareceu compras. Isso aí já é uma vantagem da metodologia. E quem que entra nesses pontos? Gama, gama 3, gama 4, HVL, zero gama, expectativa de mínima e put wall. Simplesmente não são somente os institucionais. É o provedor de liquidez. O provedor de liquidez ele tem uma exposição ao mercado. No caso, ele estava comprado no S&P e ele precisa rebalancear suas posições. Como ele está comprado, o que acontece? À medida que os índices caem, há uma tendência de
Há estudos de pontos que vão mostrar, olha, aqui é uma zona onde o market maker pode fazer compra. Aqui é outra zona que ele pode fazer compra. Aqui é uma zona de sobrevenda do ativo. Eu vou vender a partir daqui. Teve muita gente que vendeu, porque disse, não, agora o S&P vai romper lá o fundo de ontem, né? E aí a pessoa que vendeu aqui, ó, provavelmente tomou stop. Quem usa a metodologia ia dizer, aqui eu não vendo. Por quê? Precisa estar na imersão para aprender. Que tipo de operacional pode ser utilizado dessa metodologia? O operacional que você quiser. Quer utilizar scalp? Utiliza scalp. Quer utilizar montagem de posição? Você utiliza montagem de posição. Eu não gosto de day trade. Beleza. Você vai procurar os pontos principais extremos para que você possa montar sua posição para alongar, para que não seja somente um day trade, para que vire aí um position curto ou um swing curto de 2, 3, 4 dias, não sei. Eu, por exemplo, mostrei um trade que eu fiz que durou 20 dias, que foi em Tesla. Eu comprei na região do put wall de Tesla, tentei levar a Tesla no call wall. Não foi no call wall, é, gerou um retorno de 15%. Então, não é somente sobre índices, índices, moedas, commodities e ações, tá? Tudo isso abrange, é abrangido pela metodologia. Então, se você utiliza SMC, provavelmente você vai conseguir casar também, porque SMC é uma teoria não comprovada cientificamente, é somente uma teoria, não tem base científica, ela tem observações empíricas e um resultado mensurado, mas não tem uma comprovação da hipótese. Então, ela não é uma teoria científica, ela é uma tese inventada por alguém. Se você utilizar ela, acredita na busca de liquidez, provavelmente você teria vendido aqui o S&P nessa região, porque ele rompeu aqui o tompio de ontem. E o que que tinha nessa região também? Tinha o gama 3, um excelente ponto de entrada. Sendo bem claro, bem específico aqui, você poderia ter vendido ah, com 10 pontos, que eu utilizo, por exemplo, 10 pontos de stop, não teria pego de jeito nenhum seu stop. E se você tivesse levado até a expectativa de mínima do dia, você teria pego ali 53 pontos, um retorno de 5 para 1. Como aplicar isso no seu dia a dia? Aí vai de você. Você precisa aplicar a metodologia todos os dias. Como que você atinge a excelência em algo? Você aprender a falar, seus pais te ensinaram lá todos os dias. Para você aprender a escrever, você frequentou a aula por anos. Para você entender essa metodologia, primeiro você vai ter que ter as aulas a aprender, respeitar a curva de aprendizado e aplicar todos os dias. Se você não aplicar, deixar de praticar, você não vai conseguir ver o que funciona e o que não funciona para você. Então, você precisa experimentar realmente com força, com vontade, e entendendo. Ah, mas eu estou errando aqui ou ali. Você vai ter que refinar, né? Vou reassistir as aulas para refinar. Não, algo está passando desapercebido. Então, aí é com você. Você tem que ter as suas anotações. Você tem que levar isso como um estudo, científico. Estou fazendo um estudo aqui de regiões de alta probabilidade de trade. Por exemplo, essa informação aqui é bem relevante. O S&P tem um backtest que mostra que 87% dos dias o S&P ele movimenta-se entre a expectativa de mínima e a expectativa de máxima. Então, se eu sei que o S&P perdeu a mínima do dia, ele estava em gama positivo, eu sei que existe uma probabilidade para eu realizar uma compra e ele voltar para esse range, que é trabalhar entre a expectativa de mínima e a expectativa de máxima. Isso tenho em backtesting,
falando que 87% do tempo o S&P respeita isso. Qual é a probabilidade para o Nasdaq? Falando nesses pontos também, na perda da mínima, é 83%, cai um pouquinho. Então, eu fazendo uma compra nessa região, claro que eu tenho que analisar outros fatores, não simplesmente a probabilidade também, ela tem o seu nível de erro, né? Ela tem a curva normal, vamos dizer lá que tem 87% das vezes que vai funcionar, mas tem os 13% que não vai funcionar. Então, você pode estar naquele dia dos 13% que você vai tomar o stop e tem que aceitar o stop. Se você não tiver gerenciamento, você não dura no mercado financeiro. É uma coisa que você tem que ter. Então, cabe a você, depois da metodologia, você aplicar, insistir, aprender de fato, aprender diariamente, fazer pré-marketing após de pré-marketing. Não vá simplesmente traçar as linhas e dizer assim, pronto, tracei as linhas, vou ver o que que acontece quando o preço bate nela. Não funciona assim. Tem que analisar. Tem que analisar o gama, o delta, a posição das puts, o S&P, o Triple Q e o VIX. Quanto tempo as aulas ficarão disponíveis para assistir? À vontade. Baixem as aulas para o computador de vocês. Caso vocês tenham perdido, entrem em contato comigo que eu disponibilizo novamente. Quais as ferramentas mínimas e o custo para obter os dados diariamente? Diariamente, eu disponibilizo gratuitamente esses níveis de gama para o Nasdaq, NQ, MNQ, S&P, Micro S&P, Ouro e o MGC, tá? Esses aí, diariamente, eu forneço gratuitamente, às 9h15 da manhã, eu atualizo. Mas tem um colega que cobra R$ 50 para ter um indicador lá no Ninja. R$ 50 você paga uma vez e tem um indicador nele no Ninja. Tem cálculos diferentes, né? Todas as metodologias vão ter suas ressalvas. Eu tenho as minhas ressalvas perante a dele também. Por exemplo, a dele não vem a expectativa de máxima e de mínima. Esse cara chama-se William Capucci, é um dos meus mentores. Ele é o meu mentor de mercado americano. Mas nós temos também o charqueto. O charqueto está trazendo essas regiões, na princípio, para o TradingView. E em breve ele vai disponibilizar para o Ninja. Então, por enquanto, eu não sei questões de preço. O charqueto é também de um cara muito gente boa, um brasileiro, chama Stuyvesant. É o cara que me ensinou o caminho das opções, tá? Ele que foi me mostrando, me falando, insistindo, é, informando, Danilo, isso funciona, é muito interessante que você aprenda que você estuda. E ele foi super gente boa, tirou muitas dúvidas, pegou na minha mão realmente, dizendo assim, olha, você está indo pelo caminho certo, mas olha isso, olha aquilo, tá? Ele tem a plataforma dele. As outras plataformas são o MentorQuey, custa US$ 89, assinatura premium. O Gamma Edge, ele tem também um script para o Thinkorswim, para o TradingView, que ele dá dados aqui para você copiar e colar no TradingView, custa US$ 100, tá? Para estudos e backtest, consigo inicialmente fazer um tempo de estudo, 2 ou 3 meses, sem essas ferramentas? Consegue. Olha, quando eu fui estudar, eu não tinha, só tinha o Spot Gamma, tá? Eu não tinha acesso aos níveis do Spot Gamma. E o que eu fazia? Eu apenas estudava metodologia, né? Estudava metodologia, ficava observando, tentava, identificar o que estava acontecendo, né? Para entender, né? Eu tinha acesso a algumas informações de YouTube, algumas leituras. Aí depois eu consegui acesso ao Spot Gama. E aí foram 6 meses estudando Spot Gama, depois 6 meses estudando o Mentor Qui. Gostei muito do Mentor Qui. E agora
o que que acontece, é, Pazini? Agora vocês têm o charqueto na mão. O charqueto traz muitas informações, não só do SPX, ó, do NDX também, tá? Que é fundamental para que a gente possa entender a metodologia. Então, ele já traz praticamente os mesmos gráficos do Spot Gamma e com muito mais informações. A questão é ele que ainda não tem uma. Não está oficialmente lançado o site. Então, ele já te diz aqui o que é o zero gama, a expectativa de mínimo, a expectativa de máximo, onde que o preço está, posições em calls e puts para o dia de amanhã, posição em call total, posição input total. Então você consegue ver toda essa estrutura para os principais ativos que a gente vai operar. Então, por exemplo, eu quero ver também o VIX. Tem aqui também o VIX, que é a contraparte, é o terceiro elemento que é super importante nessa equação. Por quê? A gente tem o S&P e o Nasdaq. Se eles estão confluindo, apontando para a mesma direção, ótimo. Eu gostaria de ter uma confirmação. Quem é o cara que vai me trazer essa possível confirmação? É o VIX. Então você vai ter também aqui no Charqueto essa possibilidade. Além disso, tem uma outra plataforma que eu vou mostrar, mas só para quem entrar realmente na imersão. Você foca no S&P, eu só opero Nasdaq. 80% das minhas operações são no Nasdaq, tá? O S&P, o que que acontece? O S&P tem o maior volume de opções, né? Temos bastante estudos aqui dele, mas veja que para o Nasdaq também, tá? E se eu te passar um relatório das minhas operações, é isso que eu acabei de falar. De 80% para mais das minhas operações ocorrem no Nasdaq, por conta do estudo de volatilidade, do costume, do hábito. Eu já estou muito habituado a ficar no Nasdaq e eu prefiro a volatilidade do Nasdaq. Porém, tem dias em que há descorrelações, há distorções, e aí eu vou e opero o S&P. Por exemplo, hoje eu fiz compras no S&P e só depois eu parti para compras no Nasdaq, tá? Correlação entre VIX e os índices. Sim, eu preciso mostrar isso para vocês. Preciso mostrar que existe, por exemplo, nós temos vários VIX, tá? Aqui é o VIX. O VIX é uma base para quem? Para o S&P. Eu tenho um VIX para o Nasdaq. Quem é o VIX do Nasdaq? É o VXN. Só que o VIX do Nasdaq tem um problema no TradingView. Eu preciso pagar para ter acesso a ele em tempo real. Então, eu não preciso, eu não pago, não contrato. Por quê? Porque quem vai ter o maior peso é o VIX. Então a gente tem o estudo do VIX, a gente tem o estudo do VXX, que é um ETF do VIX, onde nós temos também as zonas de opções dele. Quem contratar o Mentor Quiz vai ter acesso a isso e pode plotar esses níveis também no VIX como complementação, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a complementação, só para vocês terem uma ideia, né, de Dark Pool. Dark Pool é posicionamento de institucional. Tá? O VIX saiu aqui de uma região, ó, ele rompeu facilmente a máxima do dia, rompeu o HVL, ele foi buscar o Range Daily Max. Isso aqui eu só tenho esse dado lá no Dark Pool, tá? É algo muito importante. E eu vou falar também na correlação. Além do tipo de correlação, se é uma correlação positiva ou negativa, existe um ratio de movimentação. O VIX está subindo 5%. Qual a probabilidade de movimentação do S&P? É de queda? De quanto? Né? Vou passar isso para vocês. O VXN está subindo 10%. Qual a probabilidade de movimentação do Nasdaq? Também vou passar isso para vocês. E vai além disso, tá? Se existe uma leitura de possível compra do VIX, qual a leitura para os índices? Se existe uma leitura de possível compressão do VIX, qual a possível leitura para os índices? Também vou passar isso para vocês.
Eu não vou ensinar vocês a gerar esses indicadores, não tem como eu fazer isso, tá? Existem gráficos aí que vocês vão pegar, mas é um gráfico que é incompleto, é atrasado, e tem essas plataformas que funcionam muito melhor, tá? O charqueto você consegue olhar, colocar ali o mouse em cima e ter as regiões, tá? Por exemplo, você vai ter as regiões para o dia de amanhã. Eu acho até bem melhor do que fazer um cálculo lá no site da CBOE, que seria esse daqui, que é um cálculo com um delay enorme, tá? Aqui você tem uma planilha que você pode fazer e gerar os gráficos disso daí, mas ela só vai te dar as linhas. Para que que você vai perder tempo com isso? O Charqueto já te dá isso. O Charqueto já fragmenta isso para você. Aqui do lado da esquerda, ele dá a visão geral, digamos assim, a inspiração mensal. E aqui ele já te dá a inspiração do dia. Para que que eu vou perder tempo entrar num site que tem delay de. Ó, aqui ainda está no dia de ontem, nem fechou o mercado ainda, ele ainda nem virou as informações. O Charqueto, o mercado já está fechado, ele já tem as informações para amanhã. Então, se você quer perder tempo entrando num site que vai te dar informações atrasadas, eu não vou te ensinar isso. Tem pessoas que vão te ensinar, eu não, tá? Eu não vou ensinar vocês a calcular essas regiões, de forma alguma. Eu não perco tempo para isso. Para que que vou te ensinar a perder tempo com isso? Você quer calcular isso para quê? Você já tem toda uma plataforma que faz todos esses cálculos para você. Você tem que aprender a tratar os dados. Você vai receber uma pilha de dados, e aí você vai aprender a analisar o gama, o delta, as regiões. Quais são as regiões mais importantes? Onde eu devo buscar atuações? Qual atuação eu devo buscar? É uma compra? É uma venda? Tá, eu fiz um trade, sei lá, por exemplo, aqui. Eu fiz uma compra aqui. Onde será que eu devo sair? Onde será a minha parcial? Isso aí eu te ajudo, porque faz parte do operacional. Eu não vou passar esses dados diariamente para vocês. Eu vou passar esses dados diariamente para vocês para o Bookmap e para o Ninja. Para quem quiser os dados diariamente no TradingView, são duas opções. Ou contrata com aquele rapaz que eu falei, que ele vai te dar acesso ao MentorQuey e outras plataformas, ou pega no grupo do Charqueto. Vou fazer uma pausa aqui para vocês. Danilo, podemos utilizar esses níveis de opções nos horários das bolsas asiáticas e europeias? Sim. O market maker, ele não para a sua atuação, ele continua atuando. Praticamente, ele só vai fechar quando o mercado estiver fechado. O que acontece é você não vai ter a leitura do fluxo em tempo real das opções, porque as opções só abrem de fato assim que os índices abrem. Antes existem pré-negociações, assim como existe o pré-marketing nas ações, o leilão nos índices, mas o fluxo de verdade das ações, perdão, das opções só vai abrir com a abertura dos índices atualmente às 11h30, tá? Então, mais perguntas, pessoal? Eu acabei de mostrar aqui, ó, que com o Charqueto, a pergunta é: eu vou conseguir ter esses dados com o Charqueto? Eu não sei até quando, né? Por enquanto, o Tyverson coloca lá todos os dias no grupo diário dele. Então, eu recomendo que vocês entrem no grupo diário e é, peguem esses níveis. Eu posso me comprometer a vocês a
durante 15 dias, fornecer esses níveis para vocês. Os níveis de opções. Além disso, eu não posso, porque é um serviço que eu faço para os mentorados, tá? É para os mentorados. Poxa, eu já tô dando os níveis no. Tô cobrando barato, tô dando os níveis pro Bookmap, pro Ninja. Vocês querem pro TradingView? Cara, não posso fazer. Não posso. Posso fazer para quem for mentorado. Quem entrar na mentoria, eu faço. Para um curso rápido, eu sugiro que vocês. Eu posso fornecer aí por 15 dias. Assumo esse compromisso com vocês. Sim, eu disponibilizo no Ninja diariamente. Quem não viu ainda o vídeo, eu acabei de postar novamente como colocar o vídeo no Bookmap e no Ninja. Então aqui, tem mais alguma pergunta assim sobre isso? Se for só sobre indicador, eu paro a live aqui e mostro para vocês como que eu coloco o indicador aqui e vocês vão ter essas ferramentas lá no grupo. Tá, então beleza. Então acabou aqui.